Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é o socialismo. Como funcionaria uma sociedade socialista? Uma pergunta que surgiu tantas vezes aqui no canal e hoje nós vamos dar uns pitacos a esse respeito da possibilidade do socialismo. Como seria uma sociedade socialista? Se seria possível uma sociedade socialista? Tá joia? Então, logo depois da vinheta, vamos trocar umas palavrinhas sobre esse tema tão pedido aqui no canal Orientação Marxista. Antes de passar, chamo a atenção para vocês para duas coisas, tá? Primeiro, não esqueçam de dar o like, ajudar na divulgação dos nossos vídeos, compartilhar, nos seguir nas redes sociais. E segundo lugar, eu relembro a todos que acompanham aqui o canal que já está publicado digital e fisicamente o Anuário Estatístico do ILAESE. Já fiz vídeos aqui no canal a esse respeito. Tem uma live lá no canal do ILAESE onde eu explico todo o conteúdo do anuário. Está disponível à venda a versão digital, que vocês vão encontrar como fazer lá nessa live do ILAESE que eu falei. E a versão física está disponível no Mercado Livre também. Tá joia? Então, esse lembrete, vamos ao vídeo. Esse vídeo já faz muito tempo que eu quero fazer aqui no canal e eu tenho certeza que tem muitos inscritos aqui no canal Orientação Marxista que aguardam esse vídeo, que é sobre como seria o funcionamento de uma sociedade socialista. Eu digo isso porque eu já recebi, caramba, incontáveis mensagens aqui no canal, seja em comentários nos vídeos ou em mensagens privadas, no Facebook ou em outros canais, as pessoas falam mais ou menos assim: Gustavo, você já me convenceu de que o capitalismo é uma bosta, ou no mínimo você já me convenceu que, né, o livre mercado, o livre tráfico de mercadorias, blá 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 blá, não era aquela maravilha que eu imaginava antes e é cheio de problema e de contradições. Isso eu já estou convencido. Mas eu não estou convencido da viabilidade de outra alternativa histórica, de outra saída, de uma outra forma de sociedade que não seja, em algum sentido, a sociedade capitalista. Então, já recebi inúmeras mensagens nesse sentido. Então, já tem um tempo que eu estou me programando de fazer, resolvi fazer hoje. Falei, chega de esperar, um vídeo sobre como seria o funcionamento da sociedade socialista, mas evidentemente discutindo aqui ainda em termos mais gerais, porque se discutir uma sociedade em termos concretos é só se ela existir concretamente, né? Evidentemente, o marxismo não parte, eu sou marxista, todo mundo sabe, não parte de uma ideia de uma sociedade socialista pré-fabricada, né? Ela parte do que existe, do que é, para daí a gente caminhar numa certa direção, tá? Mas é possível sim discutir sobre a possibilidade do socialismo, né? A possibilidade de uma forma de sociedade que não seja baseada na troca geral de mercadorias, tendo a figura que faz a mediação universal entre as pessoas como sendo dinheiro, que se acumula como capital que segue o seu curso infinito, né, com uma alma arrancada dos nossos próprios corpos, dentro de um processo de acumulação de capital, onde o lucro regula a relação entre as empresas e o Estado tem que garantir que todos os pressupostos dessa coisa permaneçam e ainda cumpre outras funções, o Estado ativas mesmo para manter a sociedade e por aí vai. Então, eu entendo que as pessoas tenham dificuldade de imaginar a sociedade funcionando de forma diferente dessa, que é o capitalismo, por uma razão muito simples. Nós nascemos no capitalismo, vivemos no capitalismo, né? Nossos pais nasceram no capitalismo, viveram no capitalismo, ainda que o capitalismo brasileiro tenha passado por transformações, vamos dizer assim, significativas ao longo do tempo, mas nós não conhecemos, por experiência, outra forma de sociedade que não a sociedade capitalista. Ainda que nos defenda que o capitalismo deva ser desse ou daquele outro jeito, ter menos Estado, mais Estado, enfim, todas essas vertentes aí que defendem formas diferentes do capitalismo, que majoritariamente, tanto a direita quanto a esquerda defendem formas diferentes do capitalismo. E os marxistas defendem destruir o capitalismo. Mas então eu compreendo que as pessoas pensem isso. Embora eu vou ser bem sincero para vocês, eu convido vocês a fazer essa reflexão,
Para mim, o funcionamento do socialismo não tem mistério algum. É a coisa mais transparente e tranquila que existe. O que tem mistério, e é um negócio complicadíssimo, é o capitalismo. Né? Eu fico realmente, às vezes, impressionado como que as pessoas duvidam da possibilidade de uma sociedade socialista. Eu entendo, mas ao mesmo tempo me impressiona. Sociedade socialista, se raramente elas compreendem 5% de como que o capitalismo, que é o tipo de sociedade que elas vivem, funciona. E vocês podem olhar aí para a maioria das pessoas, inclusive as que têm formação superior nas mais distintas áreas, para pedir ela para explicar os vínculos entre os diversos departamentos do capital, entre o Estado, chamado mercado financeiro, o sistema bancário, o sistema acionário, né, todas as outras modalidades do comércio, da indústria extrativa, por que o preço varia tanto no petróleo e no minério, mas não tanto assim em veículos e coisas desse tipo. Como é que funciona essa coisa toda? É complicadíssimo. É tão complicado que aqui no canal nós estamos nos esforçando aí, né, no curso do Capital para tentar explicar o capitalismo. Né? E já foi aí a parte do livro 1. Já deve ter tido, creio eu que umas 40 horas de curso, já deve ter ido aqui no canal do curso só do livro 1 do Capital, e ainda vamos começar, provavelmente esse mês, o livro 2 e depois o livro 3, que são os mais difíceis. Tá joia? Pra vocês entenderem a loucura e a dificuldade que é o capitalismo. Então, a primeira conclusão é essa: as pessoas não acreditam que uma sociedade socialista pode funcionar, mas elas acreditam que a capitalista pode funcionar, ainda que elas não tenham a menor ideia do funcionamento. É só uma provocação crítica, tá? Que fica. Então, o socialismo é, na verdade, uma sociedade mais transparente. Segunda observação prévia, e eu sei que tem pessoas que não gostam dessas minhas observações prévias, falam assim, vai direto ao assunto. Tem umas que até colocam assim, o vídeo de verdade começa ao minuto tal. Mas essas observações prévias são fundamentais. Para mim, o funcionamento do socialismo não tem mistério algum. Né? A grande dificuldade que está colocada para os socialistas não é como vai funcionar a sociedade socialista. Ainda que alguns problemas dessa natureza vão surgir em seu devido momento, em seu devido tempo. Mas é como transitar do capitalismo para o socialismo. Como construir uma sociedade socialista a partir do capitalismo. Porque não se constrói uma nova sociedade por mero convencimento das pessoas. É necessário organizar essas pessoas. É necessário organizar essas pessoas para lutar, para ter batalhas decisivas a nível nacional e internacional. Porque destruir o capitalismo, né, todo esse sistema baseado na acumulação de capital, no dinheiro, na mercadoria, você tem que meter o dedão necessariamente na base do capitalismo, que é a propriedade privada dos meios necessários para produzir, né, que sustenta a sociedade inteira. E imaginar que isso vai se dar por mero convencimento é uma loucura. Por isso que a tarefa central dos marxistas, que é a vertente do socialismo a qual eu pertenço, como não é novidade nenhuma para ninguém que acompanha o canal, não é tanto discutir abstratamente sobre a sociedade do futuro, mas discutir sobre as formas de construção dessa sociedade a partir da luta e destruição do capitalismo que se dá agora, a partir da sociedade que existe. É por isso que os marxistas não passam a vida estudando o tipo ideal de sociedade futura, mas a sociedade que existe, o que é a sociedade capitalista. Agora, isso não significa que nós não possamos discutir em termos abstratos sobre a possibilidade do socialismo, a possibilidade de uma forma de sociedade onde a riqueza seja produzida e distribuída pelos próprios produtores, de forma consciente e planejada, e não por um mercado impessoal, indeterminado, que funciona por tentativa e erro, e que é essa confusão maluca que ninguém entende que é o capitalismo. Né? Então, feito essas longas considerações prévias, como sempre, vamos agora discutir alguns pontos que eu elegi para discutir aqui no canal e que provavelmente eles vão dar origem depois a vídeos isolados a respeito do tema, tá? Outros vídeos a respeito do tema. Aliás, vou mais longe, tá? Estou definindo isso aqui agora, nesse instante. Eu vou criar uma lista de reprodução aqui no canal. Tem as listas de reprodução por temas lá na aba das listas de reprodução do canal Orientação Marxista, que vai se chamar socialismo, ou o que é o socialismo. Provavelmente socialismo, que lista de reprodução tem que ter um tamanho pequeno. Então estou acabando de criar uma nova lista de reprodução aqui no canal, tá? Vou discutir 3 temas aqui com vocês. O primeiro diz respeito ao aspecto mais simples de ser entendido, que é a distribuição do trabalho no socialismo, e o mais óbvio de todos, tá?
para vocês terem ideia do desperdício que é o capitalismo, né? O desperdício de capacidade humana, de talento, de aptidão e tudo que vocês possam imaginar. Se você pegar o Brasil hoje, isso vai estar no Anuário Estatístico de Laes, está no Anuário Estatístico de Laes, que foi lançado no final da última semana, os exemplares físicos acabaram de chegar, inclusive quem quiser adquirir, vou botar o link aqui na descrição também, mas vão lá no canal do ILAESE, tem uma live nossa de lançamento com todas as instruções para adquirir o anuário, mas essas informações então vêm do anuário, mas são baseadas nos dados divulgados aí pelo PNAD e tudo mais. O Brasil tem hoje 92 milhões de pessoas que estão em idade para trabalhar e estão ou sem emprego ou subempregadas, na informalidade, tá? 92 milhões de pessoas, tá? Não estou considerando aqui só o índice de desemprego lá do IBGE de quem está procurando emprego em determinado momento, não. Quem não tem emprego, seja por que motivo for. 44 milhões, segundo a PNAD também, está lá no nosso anuário, de pessoas que estão no mercado formal de trabalho. Então vocês podem ver que para cada uma pessoa que está no mercado formal de trabalho, você tem duas que estão fora. Eu estou tirando fora aqui, viu? Crianças, adolescentes, aposentados, estou tirando isso tudo fora. Então vocês imaginem o que daria para fazer se todas essas pessoas que estão aptas a trabalhar, em idade para trabalhar, estivessem produzindo, estivessem trabalhando. Ora, no socialismo não tem nenhum impedimento para isso acontecer. Como a organização da produção é feita pelos próprios produtores, evidentemente, todo mundo que estiver apto a trabalhar vai. Se nós tivéssemos hoje não 44 milhões de pessoas no Brasil, tá? No mercado formal de trabalho, mas todas as 136 milhões de pessoas estão aptas a trabalhar, vocês imaginem, só por aí nós poderíamos produzir mais riquezas, reduzir drasticamente a jornada de trabalho, tá? Vamos por baixo aqui, tá? Daria para passar a jornada de trabalho, média de trabalho, por exemplo, de 44 para 22 horas, para 20 horas, tendo ainda mais força de trabalho ativa do que a gente tem nesse momento, atuando no país, ou seja, em condições de produzir mais riqueza, e com as pessoas tendo tempo livre para se dedicar à ciência, à cultura, à pesquisa e atividades de seu livre interesse. Isso porque eu nem vou entrar no tema, tá? De que essas 44 milhões de pessoas que estão no mercado de trabalho formal, grande parte delas são para realizar funções, quer seja produtiva, quer seja burocrática, quer seja de serviço, que tem como finalidade proteger o próprio capitalismo, né? Vocês imaginem, uma sociedade dessa do Brasil, que 2/3 da força de trabalho ativa está fora, evidentemente é insegurança total, furto, caos social, não sem razão ganha tanta tônica os programas de renda básica e tudo mais. Profissões essas que numa sociedade onde todo mundo trabalha e tem acesso à riqueza que produz, esses problemas não existiriam, ou seja, as pessoas poderiam se dedicar de fato a atividades produtivas no sentido que produz algo útil do ponto de vista do atendimento de nossas necessidades, quer seja em mercadorias, em serviços ou em que quer que seja. Então, nem vou entrar nesse tema, tá? Então, já começa por aí. Por que nós não podemos distribuir o nosso trabalho entre todas as pessoas que têm disponíveis para trabalhar? O que tem de absurdo nisso? Isso é a ideia mais óbvia e transparente que existe, né? Então, o que é um absurdo é uma sociedade que subaproveita os indivíduos dessa forma, jogando 2/3 da população para berlinda, e pior, sem ter a menor possibilidade sequer de desenvolver suas aptidões, e pelo contrário, sendo jogadas aí para vício, para drogas, para degeneração moral, física, psicológica, que é isso que acontece com uma pessoa que passa anos e anos e anos e anos a fio em situações onde não há perspectiva alguma, onde você só desce a ladeira. Então começa por aí, tá? Distribuição do trabalho no socialismo. Ora, o trabalho pode ser distribuído em todas as pessoas que existem disponíveis para trabalhar. Com isso, ele diminui a jornada de trabalho de, no mínimo, para o dobro do que ela é hoje, provavelmente muito mais, produzindo mais do que a gente produz agora, e cada pessoa tendo ainda muito mais tempo livre para dedicar a atividades do seu livre interesse. Então, começa aí pelo aspecto mais óbvio. Se vocês forem parar para pensar, o estranho é ter 92 milhões de pessoas excluídas do processo, colocadas ao lado do processo, no exército industrial de reserva, né, o termo técnico, e 1/3 das pessoas trabalhando em quaisquer condições, né? Então,
esse é o primeiro aspecto que eu queria colocar para vocês. O socialismo, e aí vai uma última conclusão um pouco mais técnica, mas muito interessante. Então, é uma sociedade onde a organização das pessoas em sociedade, ela não é para regular o poder de um grupo de pessoas sobre outra, ou de uma classe de pessoas sobre outra, ou de indivíduos, como queiram, né? Mas é as pessoas para organizar as coisas, para administrar as coisas que elas produzem. A transformação que é feita da natureza, que transforma em coisas úteis para o atendimento de nossas necessidades. Então, no socialismo, as pessoas vão ter que se organizar em aparatos que extrapolam o indivíduo? É óbvio que sim. Mas para organizar o quê? Não o poder de umas pessoas sobre as outras, não a dominação do homem sobre o homem, mas a dominação do homem sobre a natureza, né? Para administrar o ritmo que a gente vai trabalhar, né? A gente vai querer trabalhar um pouco mais para poder ter acesso a mais recursos, um pouco menos para ter mais tempo livre. Para onde que a sociedade vai direcionar mais esforços, né? Para que tipo? É um tipo de tecnologia, para automação? A nossa situação como essa, a automação se torna uma maravilha. Automação significa que você não vai trabalhar 20 horas, você vai trabalhar 15, 14, 13, o que é irracional, maluco e sem sentido. É uma sociedade onde a capacidade produtiva humana se eleva, com automação, por exemplo, e com isso nós ficamos todos desesperados, porque a nossa sobrevivência até ameaçada no dia seguinte. Isso aqui não faz sentido nenhum, né? Mas o capitalismo produz isso, porque é uma sociedade maluca, complexa, confusa e ineficiente. Tá? Aí vem um ponto que alguns que já acompanham o canal podem estar esperando, que é outro simples também. O Gatorade. Aqui em Minas Gerais agora é um calor infernal. Então, sobretudo com todo esse planejamento do ambiente urbano que o capitalismo produz, né? As concentrações urbanas loucas, desenfreadas, puro concreto em todos os lados. E aí essas ilhas de calor. Mas enfim, é a vida. Vamos lá. Segundo ponto é da distribuição da riqueza. Então, primeiro ponto foi da distribuição do trabalho entre os produtores, né? O segundo ponto é como que é possível, então, regular a riqueza, a distribuição da riqueza entre as pessoas. Então, no primeiro tópico, a gente já viu que não é que vai existir, então, órgãos que são responsáveis por planejamento geral, assim como que vão ter planejamentos também locais. Claro que sim. Se tratam ali das pessoas se organizando para administrar as coisas, por meio de conselhos democraticamente eleitos, onde as pessoas vão disputar, sim, o rumo da sociedade. Não é o paraíso na Terra, né? Não significa que não vão ter mais diferenças, pelo contrário. Não tem tantas diferenças assim no capitalismo. O capitalismo é desigual, mas ele uniformiza as pessoas. E, dentre outras coisas, você pode ir aí na sua cadeirinha, no seu canalzinho de YouTube, achar o que você quiser, mas isso não faz nenhuma diferença nos rumos futuros da sociedade, né? O socialismo é aquelas onde todas as pessoas participam efetivamente dos conselhos e dos órgãos que definem não o poder de um grupo sobre o outro, mas a administração da riqueza, né? Os rumos que vai ter, o ritmo que ela vai ter, as prioridades que vão ser colocadas. Você pode, por exemplo, com relação a vários dramas ambientais que tem hoje, por que não elevar o percentual de trabalho da sociedade sobre certos nichos que sejam importantes, por exemplo, para qualquer questão de controle ambiental e que vai ter um impacto aí na jornada de trabalho das pessoas, sei lá, de 20 minutos, de meia hora, mas que, considerando a população inteira, um enorme impacto, mas individualmente é muito pequeno. Ou seja, a sociedade passa a ser capaz de tudo por meio da atuação dos indivíduos que a compõem, né, dos produtores que a compõem. E aí vem a dúvida, que é o segundo ponto, que é da distribuição da riqueza, que tem a ver com aquela pataquada lá do Ludwig von Mises, do cálculo econômico, que segundo ele, no socialismo não tem dinheiro, logo se não tem dinheiro não tem preço, se não tem preço não tem como definir, né, a correlação entre oferta e demanda do conjunto da sociedade, ou seja, teria que ter um órgão central que teria que fazer aí o cálculo das demandas individuais e das capacidades de ofertá-la para a sociedade inteira, né? O cálculo econômico. O que é uma coisa que só pode ser pensada por um cara que não consegue enxergar nada para além do próprio mercado, né?
Então, fazendo uma recapitulaçãozinha rápida aqui. Beleza, o capitalismo é isso mesmo. As coisas são distribuídas por tentativa e erro no mercado, né? O cara produz, bota no mercado para ver se deu, para poder vender. Se não, se ele vendeu só 80%, ele reduz a produção no período seguinte. E aí ele reduziu a produção. Bem, vai ter que mandar mais ou menos uns 20% do trabalhador embora, né? E só esses trabalhadores que ele mandou embora também eram responsáveis por comprar no mercado. Talvez não necessariamente a mercadoria dele, mas outras mercadorias, né, que existem na sociedade. Então o capitalismo é essa coisa louca de tentativa e erro, onde não há controle social nenhum, só há planejamento individual. E esse planejamento individual, ele testa socialmente a coisa que ele faz, ou seja, as empresas individuais que produzem, por tentativa e erro. Joga no mercado e vê o que dá. Se vender mais rápido que a gente imagina, aumenta a produção. Se vender mais devagar que a gente imagina, reduz a produção. Quando você aumenta a produção, você contrata mais pessoas e aumenta a demanda geral da sociedade. Quando reduz a produção, você demite pessoas e reduz a demanda geral da sociedade. Ou seja, o mecanismo que o capitalismo usa para poder regular a distribuição da riqueza do ponto de vista social, que é esse mecanismo individual de aumentar e reduzir a produção para se adequar à produção à demanda, varia a demanda. Olha que loucura. Você tem que aumentar, a produção está acima da demanda, tem que reduzir a produção. Mas quando você reduz a produção, você altera a demanda, porque você está demitindo pessoas que são responsáveis, que iriam comprar aquelas mercadorias e demandá-las. Então é um negócio que não tem jeito de funcionar, porque o indivíduo, quando ele atua, a empresa individual, quando ela atua socialmente, por tentativa e erro, no mercado, para adequar sua produção à demanda, aumentando ou reduzindo a produção, ao fazer isso ela já está alterando a demanda e ela vai ter que alterar a produção de novo. Por isso que a economia capitalista é essa loucura. E o socialismo é absolutamente simples, por uma razão muito óbvia. Primeiro lugar, no socialismo, variações e adequações na produção não produzem, por esse motivo, alterações na demanda. Começa por aí. Já vou explicar isso melhor, tá? Segundo ponto. Quem disse que tem que ter um órgão central que vai fazer o cálculo econômico de tudo? Isso é uma coisa completamente louca. Ou seja, você produz uma certa quantidade de uma coisa, né? E elas são disponibilizadas para aquelas pessoas que produzem adquirir. E você tem sempre um estoque daqueles produtos, né? O estoque daqueles produtos. Se você vê que aquilo está saindo num ritmo maior do que o que você previu, você tem que elevar a produção daquilo ali. Então você vai ter que alocar mais pessoas, como uma coisa feita de maneira consciente, planejada e organizada. Você pode fazer isso sem precisar contratar ou demitir ninguém. Você vai simplesmente ajustar a jornada de trabalho ou alocar pessoas de um setor onde os produtos estão saindo menos do que se esperava, no outro setor onde os produtos estão saindo mais do que se esperava, mantendo todas as pessoas trabalhando, produzindo e tendo acesso à riqueza. Então, você não precisa fazer os cálculos, o cálculo econômico de todas as necessidades sociais, pelo simples fato de que no ciclo anterior a sociedade já te disse o quanto ela está demandando e o quanto está sendo produzido. Você precisa apenas ajustar uma coisa à outra. Então, se o Brasil tem aí uma produção, né, X de carne, que é disponibilizada para todas as pessoas que produzem, e no período disponibilizado que vão adquiri-las. Se isso começa a ter uma saída maior do que você imaginava, você vai ter que elevar a produção daquilo ali, vai alocar pessoas de um lugar onde a demanda está reduzindo, mantendo todas as pessoas trabalhando e tendo acesso à riqueza. Aí muitos podem perguntar, mas como que as pessoas vão ter acesso se não tem dinheiro? Quem acompanha aqui o canal já deve ter entendido, gente, que dinheiro não é mera unidade de conta. O dinheiro no capitalismo, que deixa de existir sim no capitalismo, ele não é simplesmente algo que permite você fazer uma espécie de uma contabilidade social. O dinheiro faz isso por tabela no capitalismo também, mas o que faz dele algo que é dinheiro é que o dinheiro constitui poder. O poder social que as pessoas têm, o vínculo que elas têm com a sociedade, elas carregam no bolso, por meio do dinheiro. Elas só conseguem se relacionar socialmente por meio do dinheiro. E se relacionar socialmente é ter acesso à riqueza que a sociedade produz. Então, necessariamente, você se relaciona socialmente por meio do dinheiro. Na sociedade capitalista, o dinheiro é poder. No capitalismo, isso não existe.
Agora, você não tem dinheiro, mas evidentemente que você vai ter que ter uma unidade de conta, algo como cupons de determinado valor que permite você ter acesso aos produtos de sua livre escolha. É evidente que sim. Né? Você não vai lá na fábrica X pegar, você vai ter que, as coisas são mensuradas, sem nenhuma dúvida, só que elas são mensuradas por nós, por critérios que nós criamos, onde inclusive a quantidade de trabalho necessário para produzir é apenas um dos elementos que podem ser levados em conta. Como agora a sociedade é planejada por nós não somos mais escravos de um dinheiro que faz um movimento do qual nós não temos controle algum e que nós somos servos desse movimento do valor expresso no dinheiro. Agora não, somos nós que controlamos. Então sim, nós podemos variar o valor das coisas, por exemplo, quer seja por necessidades sociais, quer seja por necessidades ambientais, por que não? Claro que podemos. Então as coisas vão ser mensuradas. Então as coisas são mensuradas e são disponibilizadas para as pessoas que produzem, que não é no mercado, porque ela não vai com o dinheiro que é o seu veículo social que permite ela ter acesso à sociedade. Ela participa da sociedade que define essas coisas. E as pessoas vão adquirir, então, os produtos de sua livre escolha, onde todas as pessoas estão trabalhando, então você não tem variação da demanda, tá? Da demanda, porque você teve elevação da produção desse, queda daquele produto, porque isso é tudo controlado socialmente, todas as pessoas estão trabalhando, logo todas elas são demandantes dos produtos que a sociedade oferece, né? E o que vai variar, evidentemente, vão ser as opções das pessoas que vão mudar, que vão passar a preferir esse ou aquele produto e tudo mais. E você, à luz do que aconteceu no ciclo anterior, você atualiza o processo produtivo, realoca pessoas no processo produtivo. Isso, na verdade, é absolutamente simples. O que é complicado é o mecanismo do capitalismo, onde a coisa é regulada pelo dinheiro. Veja aí o preço dos combustíveis para vocês entenderem, né? Como o preço do combustível é controlado de forma impessoal, ou seja, é controlado pelo mercado, o Bolsonaro fica lá de mãos atadas porque não quer fazer nada nesse sentido, deixa o mercado regular. E o mercado regula assim, né? As nossas costas, independente de nossos interesses, de nossas escolhas, de nossas necessidades. Então, aqui não tem nenhuma dificuldade de se fazer a distribuição da riqueza. Então, pontuando, você tem dinheiro? Não. Dinheiro não é só unidade de conta, mas você tem unidade de conta no socialismo. Você não tem dinheiro. Dinheiro ganha autonomia no capitalismo. Tem um movimento autônomo, um movimento que se dá às nossas costas. É o dinheiro que nos dá poder para ter acesso às coisas. Na sociedade socialista, você, ao trabalhar, vai ter acesso a tickets, a cupons, ou como você queira chamar, que vai dar a você direito a ter acesso a uma certa fatia da riqueza social. Né? E nós não precisamos fazer o cálculo econômico de tudo a cada instante, porque o ciclo anterior já nos diz o que foi produzido e o que foi demandado. Você tem estoques de produtos e você precisa simplesmente readequar as coisas de maneira completamente rápida, simples e eficiente. E não, né, a empresa produz, ela produz, joga no mercado, não vendeu, ela vai tomar prejuízo, vai ter que demitir metade dos trabalhadores, às vezes vai ter que fechar as portas, vai surgir outra no seu lugar, os caras vão para a rua, já são mais velhos, não conseguem emprego de novo, é talento, força de trabalho desperdiçada. É assim que funciona o capitalismo. Se a gente quiser, a gente fica 2 horas aqui traçando essa lógica dessa regulação absurdamente burra do capitalismo, da distribuição da riqueza. O socialismo é feito de forma organizada, consciente e planejada. E sim, você vai ter que ter órgãos centrais de administração e órgãos locais de administração. Pode ter coisas que são produzidas na esfera local, distribuídas na esfera local, tem coisas que vão ser distribuídas numa esfera mais ampla. E nós vamos poder, por meio de conselhos, disputar o que nós acreditamos que devem ser as prioridades no próximo período, quais que devem ser as ênfases da sociedade. A gente vai dedicar aí um esforço social grande, por exemplo, para a conquista espacial. Vale a pena? Existe espaço para isso? As pessoas estão dispostas? Então essas coisas que são todas abstratas e acontecem às nossas costas vão se tornar em questões palpáveis para a gente. E veja como que é interessante. Nessa sociedade,
acaba no universo social com essa cisão entre o público e o privado. Você vai ter a sua vida privada no que diz respeito às suas escolhas individuais. Mas na sociedade você não atua como agente privado, mas como agente social. Um agente que faz parte do processo de produção e distribuição da riqueza que é produzida. Então, agora interessa para você participar da esfera social. Agora interessa participar da esfera social, porque você vai receber as consequências do que for definido por lá. Diferente do capitalismo, você pode votar em quem quer que seja, que os resultados são sempre, no mínimo, indeterminados. Né? No mínimo, indeterminados, porque é um processo para gerir uma ponta do capitalismo que é o Estado, sem controle nenhum no capitalismo sobre o seu conjunto, porque o capitalismo é, no seu conjunto, a própria falta de controle sobre o processo social, por definição. Quem controla o processo social é o mercado. Né? Então, espero ter dado para as pessoas visualizarem aí esse ponto, que ele é bastante importante, mas vai ter vídeos depois para a gente tratar disso aí com mais cautela. E terceiro ponto, as pessoas falam, mas como é que vai ficar a motivação individual das pessoas numa situação dessa, numa sociedade dessa? Né? O ponto da motivação individual. Rapaz, eu não sei de onde tiraram que a ideia de que o que caracteriza o socialismo é uma sociedade onde todo mundo ganha igual. É um negócio muito curioso, né? O problema da desigualdade social não é que existem salários diferentes, embora esse problema exista também, né? O capitalismo, você tem a pessoa que trabalha feita doida, ganha um salário mínimo, e você tem lá um cara que trabalha como conselho de acionistas de uma empresa gigante multinacional e ganha 1 milhão por mês, de fato. Inclusive, aqui que isso é salário, né? Não é de jeito nenhum, mas é outro debate. Agora, é um negócio bastante curioso, porque no capitalismo, quem é bilionário, quem ganha o dinheiro, não foi quem descobriu as coisas, não foi quem criou as inovações, não foi quem projetou as coisas que utilizamos, não foi quem fez as descobertas da química, da física, da biologia, das engenharias. Quem ganha o dinheiro é quem tem a propriedade do capital e fica aí no cassino, que no fundo é a disputa pelo trabalho excedente da classe trabalhadora. E quem produz todas as inovações são trabalhadores assalariados, que por serem mais qualificados podem até ganhar um salário um pouco melhor, ou uma gratificação pelas descobertas que eles fazem, pelos seus méritos individuais, sempre que a pessoa consegue descobrir alguma coisa, mas não tem nem garantia do seu emprego na semana seguinte, no mês seguinte, no ano, nos anos seguintes. Né? O capitalismo está longe de valorizar as pessoas que são responsáveis, que tiveram, digamos assim, grandes elaborações, grandes descobertas, grandes desenvolvimentos que foram fundamentais para o desenvolvimento do restante da humanidade, pelo aumento da nossa capacidade de conhecimento, nossa capacidade de exploração, de produção e etc. E está longe de ser verdade que a sociedade socialista é uma sociedade onde todo mundo ganha o mesmo salário. Essa ideia eu já vi ela sendo repetida por aí, não sei de onde tiraram isso. Ainda que os critérios da cota da riqueza social a qual cada indivíduo vai receber, não vai ser eu que vou definir aqui na minha mesa, né? Como nenhum dos critérios de coisas anteriores que eu falei, não vai ser eu que vou definir aqui na minha mesa. É evidente que as pessoas podem ter, sim, diferenças de remuneração, de ter acesso a uma cota diferente da riqueza social em função de necessidades. Então, as necessidades das pessoas variam bruscamente. Para a pessoa ter um problema de saúde que tem necessidades completamente diferentes das outras, em função de qualificação, em função de conquistas que elas tenham nas suas atividades, né? É evidente que essas coisas irão acontecer. Agora, ela não controla o trabalho alheio, ela não ganha milhões, né, para usar aí a denominação monetária que caracteriza a nossa sociedade, em função do mérito alheio, do trabalho alheio, da descoberta alheia, do qual ela não tem participação de nada e não faz a menor ideia disso. Né? Vale do Rio Doce acabou distribuindo no primeiro semestre desse ano 40 bilhões de dividendos. No anuário do Laese, falar nisso, não esqueçam aí de adquirir, viu, gente? Está lá no Mercado Livre, digitam lá, anuário do Laese. Não vão se arrepender, o exemplar físico e tudo mais. Ano passado a Vale ganhou aí lá no nosso ranking do anuário dos dividendos, 18 bilhões, primeiro semestre desse ano já foi 40. Isso vai para uma porrada de acionista da Vale que nunca colocou o pé na Vale na vida. Isso é motivação individual?
Não é motivação individual. Quem está motivado individualmente para ganhar é quem já detém o capital e joga aí no cassino do mercado. Na sociedade socialista, não. O trabalho excedente da sociedade é gerido pela própria sociedade, é distribuído segundo os critérios definidos pela própria sociedade. Só que com uma diferença. As conquistas individuais, agora, que você faz, elas representam um ganho para toda a sociedade, inclusive para você, que pode, além de ser gratificado individualmente por isso, ter um retorno social. As outras pessoas não te veem como concorrente. As outras pessoas agora também vão se beneficiar com as conquistas que você teve. Então, além de ser sociedade baseada na inveja, no egoísmo, são produzidos socialmente, porque é a sociedade baseada na concorrência de todos contra todos, essa é a sociedade onde o mérito de cada um se converte em benefícios não apenas para quem foi capaz de fazer alguma coisa, mas para o conjunto da sociedade inteira. Então, é a sociedade onde a motivação para desenvolver ela é infinitamente maior que no capitalismo. Primeiro que as pessoas vão ter tempo disponível para isso. Não é numa rotina cada vez mais intensa de trabalho que deixa todo mundo louco, depressivo, desmotivado, e é isso que a gente vê na sociedade contemporânea. Né? Segundo, que não é verdade que todos vão ganhar precisamente a mesma coisa. E terceiro, agora é uma sociedade onde as conquistas que certos indivíduos tenham, elas não aparecem agora em contraposição aos outros enquanto concorrente, mas agora se vincula aos outros. As pessoas passam a ser infinitamente mais respeitadas pelos que fizeram, valorizadas socialmente pelo que fizeram. Elas, né, você passa a ter agora, a sua conquista se transforma em respeito mútuo e não em inveja e tentativa de te destruir, que não acontece porque as pessoas são por natureza más, mas porque a sociedade é assim. Formam pessoas assim por natureza, porque é baseada na concorrência, na guerra de todos contra todos. Então, esses são alguns aspectos que eu resolvi abordar aqui inicialmente para discutir a possibilidade do socialismo. Tá? Então, só repetindo aí, o trabalho agora pode ser distribuído entre a massa da população, então você pode trabalhar muito menos e produzir mais, porque agora nós não temos só um terço da força de trabalho ativa trabalhando, mas todo mundo. Né? Segundo lugar, a distribuição da riqueza é feita de forma transparente, de forma direta, e é possível de ser feito, porque como todas as pessoas estão trabalhando, a demanda não varia porque a produção variou, como acontece no capitalismo. Se adequar a produção à demanda, se aumenta a produção, varia a demanda. Se diminui a produção, varia a demanda. No socialismo isso não acontece. Se trata simplesmente de realocar as coisas e pode ser feito de forma rápida, eficiente, consciente e planejada. E é uma sociedade onde o desenvolvimento individual das pessoas pode ser o mais amplo possível, porque agora elas têm não apenas tempo e disponibilidade para o fazê-lo, mas como elas agora estão num contexto onde elas podem ser efetivamente valorizadas pelas suas conquistas, porque aqui as conquistas individuais são também conquistas sociais. Né? Então, são esses os pontos que eu queria destacar, e eu termino aqui dizendo para vocês que eu escrevi 3 artiguinhos. Então, quem teve alguma dificuldade de acompanhar algum ponto, pode ler esses artigos. Foram publicados no jornal Opinião Socialista, do PSTU, em 3 números, mas já estão no site do PSTU os 3 artigos, que tratam exatamente desses 3 pontos que eu falei aqui. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para esses 3 artigos. E a partir das dúvidas e questões que surgirem, eu vou dar continuidade a esta lista de reprodução que eu acabei de criar sobre o socialismo. Para todos que entram aqui e falam, já entendi que o capitalismo é uma merda. E mas agora eu quero entender que o socialismo é viável, é possível. Então agora nós vamos convencer qualquer pessoa que acompanhar o canal Orientação Marxista disso. Esse vídeo é apenas o começo. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.